Como descobrir a área de cobertura de cada prestadora? A Oi, a Vivo, a TIM e a Claro, em seus sites, todas têm como você buscar a cobertura, ou seja, identificar o endereço, coloca a cidade, o endereço exato do logrador, ou seja, rua, avenida, e você consegue identificar lá como é que é essa cobertura. E em cada um desses sites você consegue ver pela tecnologia 2G, 3G, 4G, você tem formas de identificar isso. Por exemplo, eu vou colocar a imagem aqui daqui a pouco, só um instantinho, que não abriu. Eu pensei que tinha aberto, mas não abriu. Nossa, legal. Para você entender também, além da cobertura de cada prestadora, existem prestadoras virtuais, que são chamadas MVNO, ou seja, redes privadas, mas virtuais. É, por exemplo, a situação do Correios. Ele é uma operadora que utiliza a telefonia móvel, mas a rede de comunicação, a cobertura, não é dela própria. É contratada, por exemplo, pela TIM. Então, se você quiser saber qual é o raio de cobertura, como é que é a cobertura para utilizar os serviços de correio, lá no próprio site do Correios você vai ser direcionado para a TIM. E lá você consegue enxergar o campo de atuação. No site da Oi, a gente consegue ter uma ideia do mapa de cobertura. Vou colocar aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo. Você consegue ver que você digita o endereço e do lado direito você consegue enxergar 2G, 3G, 4G, 5G e Wi-Fi. Mas isso, lógico, é o que a operadora informa. Entenda que não necessariamente você estando dentro desse raio quer dizer que você vai ter cobertura no sinal o mais forte possível. Que isso aí tem as variações, tem alguns obstáculos que impedem o sinal chegar, mas é o que você tem como parâmetro. Então, na cidade de São Paulo, você consegue ver a rede 4G, por exemplo. Eu estou colocando a imagem, você está vendo aqui do lado ou na tela inteira. A tecnologia você enxerga de uma forma, está em cor azul o 4G. Quando você passa para o 3G, ele está em cor roxa, normalmente ele atende uma área maior. E o 2G, a tendência é que seja maior ainda. Então, quanto mais nova a tecnologia, menor espaço ela vai atender, porque ela normalmente vai ter um custo para a implementação, tem todo um planejamento para que ela seja ativa e funcione, assim como vai acontecer com 5G e 6G. Mas você consegue aqui pelo site da prestadora fazer essas consultas e identificar em um município, por exemplo, ou em um espaço mais detalhado, que é, por exemplo, uma rua que você queira. No site da Vivo, também estou passando aqui para você entender como é que ele funciona. Do lado de esquerdo você consegue fazer sua consulta. E aí vou colocar aqui, por exemplo, Porto Alegre. Para os mais próximos. Então, quando você coloca Porto Alegre, estou fazendo um exemplo, tá? Você consulta a sua cidade, você faz a consulta que você precisar. Mas quando você coloca, ele vai te dar a informação de quais são as tecnologias que você vai ter no local, se é 2G, 3G, 4G. E, por exemplo, a Vivo tem aqui informando 4G e meio. E você vê as informações. Tirando o pop-upzinho de cima, você consegue enxergar melhor como está o sistema. E veja que do lado direito você encontra indoor e outdoor, ou seja, em um ambiente aberto e um ambiente fechado. Ambiente aberto, entenda que são as ruas, são ambientes que não têm barreiras. E indoor é um lugar mais fechado, é dentro de uma residência, dentro de um apartamento, mas também tem suas variações. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente está vendo aqui o 4G, como é que ele atua. Depois o 3G, ele fica em laranja, você vê uma abrangência maior do sinal. E quando você coloca em 2G, ele fica em azul e o sinal ele é mais amplo em algumas regiões. E você também tem a opção de botar o 4G e meio, e aí você vai ver ele bem menor comparado ao 2G, por causa da área que ele utiliza para atuação. Ou seja, quanto maior a tecnologia, como eu te disse, menor vai ter a abrangência em alguns cenários. Então, essa é a forma de você consultar na Vivo. Indo para o sistema da TIM,
você também consegue fazer essa consulta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Pernambuco. E aí a gente vai ver como é a cobertura no estado. E aí você consegue ter as informações. E entenda que cada sistema da prestadora, cada uma, ele é diferente. Eles não são iguais, mas deve ter, pelo menos, como você consultar um endereço específico ou uma cidade ou um próprio estado. E aí tem as variações de cada prestadora, mas você deve conseguir fazer essa consulta. No site da TIM, você consegue ver no estado de Pernambuco como é que está a tecnologia 2G, você enxerga como é que ela está atingindo a região e depois você consegue também no formato 3G, 4G, 4G e meio, e eles disponibilizam também o 5G, o DSS e o NB IoT, que é a internet das coisas, mas que você encontra hoje pouca localização com o 5G, que é ofertado aqui pela TIM. Aqui no mapa de Pernambuco, coloquei mais próximo à capital Recife, e a gente consegue ver na cor mais azul e um azul claro a forma que você consegue enxergar a cobertura 2G. Quando a gente passa para o 3G, você vai ter a mesma cor azul, mas de uma forma visual diferente. E o 4G, da mesma forma, ele vai mostrar as informações na mesma cor, mas o fluxo, ou seja, o atendimento da prestadora é diferente. Aí você pode ir direto a um endereço para consultar mais detalhes. E até o 4G e meio também aparece, por exemplo, em Pernambuco. Já o 5G não aparece, mas o 4G e meio já é uma tecnologia visível para os próprios clientes das prestadoras. Na Claro, você tem o sistema da Claro, que consulta a cobertura, ele tem do lado esquerdo as tecnologias 2G, 3G, 4G, 5G, zona rural, e você também consegue consultar as informações. Eu vou colocar aqui Minas Gerais. Deixa eu colocar aqui. Cadê BH? Bom, estou aqui em Minas Gerais, pelo horizonte, pelo mapa da Claro, e o 2G você consegue enxergar a cobertura. Como é que a Claro mostra isso? Tá? Em verde, ele mostra o melhor sinal possível, em amarelo é bom, em vermelho regular e onde não tem cor, ou seja, um branco, um transparente, não tem cobertura. E quando você coloca 2G, você enxerga com mais amplitude como é que ele está, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Quando você passa para o 3G, você vai enxergar que diminui um pouco essa amplitude do sinal e depois em 4G você também vê um pouco diferente. Então, as tecnologias que você utiliza, eles têm, normalmente, consulta, você vai ver uma diminuição quando chega no 4G e o 2G ele tem mais amplitude, porque é para dar mais sinal realmente para as pessoas utilizarem, principalmente o serviço de voz. E no 5G, por exemplo, em BH, não tem nada informando da Claro, mas é uma questão que daqui a pouco você vai ver 5G e 6G também funcionando. E zona rural, aí depende também da área, se é coberto, se não é coberto. Mas normalmente em todas as prestadoras eu consulto para saber se tem uma cobertura no 2G. Pega a menor tecnologia possível, que é a que você vai ter pelo menos um serviço de voz mais adequado. Então entenda como você descobre a cobertura das prestadoras, que eu utilizo o site de cada uma delas. E aí você consegue consultar as informações e ter mais essa visão.